E aí pessoal, aqui quem fala é o Adelson. Hoje eu vou resolver um exercício para vocês sobre shimmy trigger, que também é conhecido como um comparador com esterese. Bom, aqui nós temos a apresentação, né, de um circuito comparador shimmy trigger, no qual você bota seu sinal na entrada positiva e a realimentação também é positiva. Diferente de outras topologias vistas anteriormente, de amplificadores, por exemplo, o comparador shimmy trigger ele atua com a realimentação positiva. E eu vou explorar um pouco mais sobre a influência dessa realimentação positiva no decorrer da resolução do exercício. Bom, para essa análise inicial, eu resolvi fazer por um teorema de superposição. Então, basicamente, o que diz esse teorema? Que como eu tenho duas fontes de tensão, que seria Vin e Vout, né, sabendo que internamente, dentro do amplificador operacional, você tem uma fonte de tensão na saída. Primeiro, então o teorema de superposição diz que quando você tem um circuito com duas fontes de tensão, por exemplo, você pode e você quer encontrar a tensão em um ponto específico do seu circuito, que seria esse aqui, o V+, eu posso encontrar o valor de V+, devido à influência da entrada de Vin dessa tensão, encontrar o valor de V+, sobre a influência de Vout e somar as duas soluções. E para isso, eu considero o Vin, o efeito de Vin e zero Vout, e depois eu faço o contrário. Eu considero o efeito de Vout e zero a tensão de Vin. Fazendo essa aproximação para esse circuito, a resolução fica mais simples. Então eu vou fazer em verde o efeito de Vin e em azul o efeito de Vout. Legal? Então, quando eu analiso Vin, Vout é igual a zero. Então, eu posso sugerir que minha corrente tenha esse sentido, sabe, considerando o amplificador operacional ideal. Sabendo disso, o ponto V+, ele acaba sendo um divisor resistivo de Vin. Logo, o ponto V+, nada mais é que a queda de tensão sobre R2 dividido pela soma das duas resistências. Nada mais que um divisor resistivo. Então, a gente pode representar a parcela de V+, devido a Vin, como Vin vezes R2 dividido pela soma dos resistores. Beleza, pessoal? Então, aqui seria a solução para Vin. Deixar apontado em verde. Considerando o Vout e agora Vin igual a zero, eu posso sugerir que minha corrente tenha essa direção. Se Vin é igual a zero, fazendo análise semelhante e encontrando o V+, novamente, eu é possível observar que se aqui é zero e aqui é Vout, novamente eu tenho um divisor resistivo, um divisor de tensão, né, com dois resistores, nesse, com a corrente nessa direção. Logo, eu consigo, fazendo a análise dessa malha, eu consigo chegar à conclusão que a minha tensão de V+, devido a Vout, é a queda de tensão em R1 sobre R1 mais R2. Certo? Por quê? Porque é essa queda de tensão aqui. O V mais agora é sobre R1. Por isso que eu apresentei o R1 aqui em cima. A fórmula do. É análise usando o, a ideia, o conceito de divisor resistivo. E aqui eu vou apresentar ele em azul. Legal? Agora em vermelho, que seria o meu V mais total, por esse teorema de superposição, eu posso somar essas duas soluções. Somando essas duas soluções, eu encontro o resultado final de V+, que seria o efeito de Vin, que é esse efeito aqui, mais o efeito de Vout, que é esse efeito aqui.
Legal, agora por que que é importante, né, a gente calcular esse ponto? Porque os comparadores, eles atuam em dois estados, basicamente, né? Ou ele está saturado para cima, né, positivamente, ou saturado negativamente. Aqui, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um Schmidt Trigger que tem alimentação simétrica. A gente chama de alimentação simétrica. O que que é alimentação simétrica? Você tem alimentação positiva do seu amplificador operacional e alimentação negativa, certo? E aí eu vou dar o nome dessas alimentações de VSS para o negativo e VDD por positivo. Legal? Fisicamente, essa conexão seria duas fontes de tensão em série, no qual o centro dela estaria ligado ao meu terra, ao meu GND. A parte de baixo dela seria uma das saídas, e a parte de cima dela seria a outra saída. Colocando os sinais em cada fonte de tensão, é possível, né, chegar a uma conclusão que, desse jeito, com essa topologia de fonte de tensão, se eu pegar o meu sinal aqui, por exemplo, eu vou ter um sinal positivo, que no caso eu vou representar ele como VDD. Se eu pegar aqui embaixo agora, eu vou ter uma tensão negativa, certo? E eu vou chamar ela como VSS. Então, essa é a forma que um amplificador operacional pode ser alimentado, uma fonte simétrica, com mais 5 volts, mais 10 volts e menos 5 volts, 10 volts, que a gente chama de fonte simétrica. E por que que isso é importante aqui nesse exercício, né? Porque a realimentação positiva, ela tem como característica a saturação. Porque veja bem, você está colocando um sinal aqui de corrente e está gerando um sinal na saída. Esse sinal de saída, ele é realimentado e ele é do mesmo sinal da entrada. Por quê? Porque eu estou aplicando meu sinal na entrada positiva. Então, o sinal que vai sair aqui não vai ser invertido, como um amplificador inversor, por exemplo. E aí, o que que acontece? Quando eu jogo parte da minha saída para a entrada novamente, porque a realimentação basicamente é isso, né? Eu pego um pedaço da saída e jogo para a entrada novamente. Quando eu faço isso, eu faço uma soma aqui em V+. E por fazer essa soma ela vai aumentando com o tempo, e aí existe um limite, não é infinita essa soma. E o limite se dá pela alimentação do amplificador operacional. E aí é nessa situação que o comparador acontece. É possível implementar um comparador a partir dessa característica da realimentação positiva, por ela somar é, parcelas positivas e parcelas com sinais iguais, melhor dizendo, e aí você conseguir chegar a valores que representem ou uma saturação positiva ou uma saturação negativa. Legal? E por falar nisso, é importante lembrar que esse valor aqui é menor que zero, né? Vou deixar isso claro. E esse valor aqui é maior que zero. Beleza? Ok. Chegando nesse ponto, a gente continua a análise fazendo algumas sugestões para essa equação, né? Então, por exemplo, uma situação, sabendo que o meu circuito trabalha com uma realimentação positiva e que ele vai trabalhar, minha saída vai estar nesses dois extremos, eu posso sugerir uma solução. Então ele vai ter duas soluções, né? É importante perceber isso, porque tem dois estados de saída. Então, se eu sugerir inicialmente que minha tensão de saída está em cima, certo? Que ela está em cima e que minha tensão
V mais é zero. E por que é zero? Porque o conceito de curto virtual ainda existe aqui. Eu estou igualando essa tensão aqui da porta negativa com o valor da porta positiva. Então eu estou fazendo uma suposição de um estado do meu circuito. Quando eu suponho que ele está nesse estado, eu chego a uma conclusão que, claro, eu pego esses valores e substituo aqui, né? Acho que eu vou indicar aqui para ficar claro, né? Mas aqui, eu pego essa equação e faço ela para Vout igual a VDD e V mais igual a zero. É uma das situações que pode ocorrer. Por quê, né? Um de cada vez, novamente. Vout igual a VDD, porque é uma das situações que pode ocorrer com essa realimentação positiva. E V mais igual a zero, por quê? Porque o meu sinal da porta de entrada negativa está conectado ao terra. E a gente sabe que o amplificador operacional ele atua, né, com o conceito de curto virtual, então ele tende a igualar essas duas tensões. Quando eu faço essa igualdade e substituo nessa equação, eu chego a essa solução, em que a minha tensão de entrada é uma parcela negativa de VDD menos VDD vezes a relação de R1 com R2. E quando eu faço o contrário, eu posso fazer o outro estado também. O outro estado seria o Vout igual a VSS, né? Seria a parte negativa, e também para V mais igual a zero. Então, quando eu faço essa, essa sugestão para o meu circuito, eu encontro um resultado parecido com o anterior, contudo relacionando a saturação negativa do meu amplificador operacional. Legal? Ok, então, chegando nesse ponto, a gente pode analisar o circuito por meio gráfico, que é o famoso gráfico que é apresentado de um comparador. Mas eu acho importante fazer ele em conjunto com a solução para poder apresentar de uma maneira, de outra maneira, de uma maneira gráfica, o que acontece com essa solução. Então, eu vou iniciar essa parte analisando a parte negativa. Bom, a gente vai lembrar aqui, né, que essa parte da saturação negativa, ela acontece quando Vout igual a VSS e V mais igual a zero. Então, aqui eu quero encontrar o efeito da minha entrada com a minha saída. Opa, desculpa, é o contrário. Da minha saída, Vout, pela minha entrada, Vin. Bom, eu estou considerando que o meu Vout é a parte negativa, VSS, né? Menor que zero. Então quer dizer que eu estou por aqui, certo? Lembrando que só tem dois estados de Vout. Legal? Bom, quando eu estou nesse estado negativo de VSS negativo, né? E eu sei que a partir dessa equação VSS é menor que zero. Isso aqui, se eu for substituir VSS menor que zero, isso aqui resulta num valor positivo, certo? Porque se VSS é menor que zero e tem um menos aqui na frente, menos com menos mais, então essa equação se torna positiva. Ela se torna Vin igual VSS sobre a relação de R1 com R2. Então, quando eu vou aumentando o meu Vin, que eu estou aqui, ó, estou aqui com o meu Vin. Então, quando o meu Vin fica positivo e ele fica igual a essa relação, o que acontece? O meu Vout, ele muda de estado. E é esse ponto, o que a literatura mostra, né, como tensão VTH, que seria basicamente uma tradução, uma ideia de
tensão de threshold para nível high, né? Então seria a tensão, como posso dizer, a tensão de threshold, tipo, tensão de chave, a tensão, o ponto de tensão para que você mude o seu circuito de um estado negativo do estado da saturação negativa para a saturação positiva. Então, eu vou apresentar a seta, como é apresentar na literatura também, para ficar mais claro para quem for ver essa resolução. Então, esse é o fenômeno que acontece. E aí, conforme o aumento vem, ele vai se manter nesse estado. Aí, o que acontece? Agora eu quero voltar para outro estado, né? Voltar para o estado anterior. Aí você analisa essa equação. O que ela me diz? Que como o VDD é maior que zero aqui, né? Como eu indiquei em cima. Deixa eu refazer aqui que não ficou. VDD maior que zero. Então esse threshold ele vai se dar em um lugar diferente. Ele vai se dar quando a tensão de entrada for do jeito que está apresentado aqui, menos VDD sobre a relação de R1 com R2, certo? Então vou apresentar em amarelo. Então eu tô minuto, pronto. Opa, um minuto. Fazer em laranja. Bom, eu tô nesse ponto de vem. Então, conforme como como esse vem é negativo em sua essência, porque o VD é positivo, esse ponto não vai acontecer para cá. Ele vai acontecer quando o vem diminuir. Então, quando o vem começar a diminuir, ele vai ter essa orientação. Ele vai vir para cá. E aí, a minha pergunta, mas ele vai diminuir até quando? O vem, ele vai diminuir até chegar nesse ponto, em que o Vin for igual o VDD vezes essa relação, ou seja, um pedaço da tensão de alimentação. Aí eu venho para cá e desço, vou representar aqui nesse ponto, arbitrariamente mesmo. E aí, conforme você for diminuindo o Vin, ele vai seguindo sem alteração de estado devido ao VTH. E esse ponto, esse Vin, a literatura apresenta como VTL, né? VTL, que seria o threshold de nível lógico baixo, né? Porque falando de nível lógico baixo, porque isso aqui, como tem dois estados, pode ser representado por um nível lógico, ou 0, 1. Então, já tem essa aplicação, né, para nível digital, um circuito analógico que pode ser interpretado de maneira digital. É uma das aplicações desse comparador. É, e aí eu vou indicar aqui os pontos, para ficar claro. VT low e VT high. Então é legal observar que todas as duas transições acontecem, é, elas são simétricas, né? Elas podem ser simétricas, como aqui, né? No caso, a relação R1 e R2, elas podem ser simétricas. E, e elas se dão a partir de um pedaço da sua alimentação. Então você consegue definir qual é o ponto que você quer que faça o threshold, que altere o estado. É a partir da sua alimentação. E aqui eu apresentei como a alimentação simétrica, porque é mais fácil de exemplificar e também tem bastante aplicação desse tipo de circuito, justamente para você fazer comparadores analógicos que são mais rápidos. Quando você quer comparar dois sinais, você está fazendo aquisição de dois sinais analógicos
E você pode, uma das maneiras de fazer ele é analogicamente, porque você tem o ganho da velocidade, dependendo da sua aplicação, se for uma aplicação que necessite de processamento rápido de sinais, você pode fazer ele analogicamente, em vez de digitalizar e fazer um processamento digital. E, e aqui eu apresentei a solução desse circuito, gente. Tentei ser claro e espero que tenha conseguido atingir esse objetivo. E obrigado. Qualquer coisa, me manda e-mail. Abraço.